Olá, alunos! Esta é a nossa aula sobre número atômico e número de elétrons. E eu sou a professora Daniele, professora de Química. O número atômico, ele é representado pela letra Z e corresponde à quantidade de prótons existente no núcleo do átomo. O número de elétrons corresponde às cargas negativas que estão em volta do núcleo do átomo e se encontram na eletrosfera e são representados pela letra E. O número atômico. Como já falamos, o número atômico ele é representado pela letra Z. E o número atômico ele corresponde à quantidade de número de prótons. Os números de prótons são representados pela letra P. A quantidade de cargas positivas refere-se, então, à quantidade de prótons. Se um elemento químico apresentar a quantidade de prótons de 5 prótons, de 5 cargas positivas, isso quer dizer que o seu número atômico será igual a 5 também. Números de elétrons. O elemento será neutro quando a sua quantidade de número de prótons for iguais à quantidade de número de elétrons. Nós temos um exemplo ali, que é o elemento hidrogênio. Ele tem um próton, representado pela bolinha vermelha, e um elétron, que é representado pela bolinha azul. Então, esse hidrogênio é um elemento que está no estado neutro, ou seja, ele tem uma quantidade de cargas positivas igual à quantidade de cargas negativas. Lembrando que os elétrons são de cargas negativas e os prótons são de cargas positivas. Toda vez que isso acontece, esse elemento químico está no estado neutro em termos de energias. Vamos reforçar o entendimento. O sódio tem um número atômico igual a 11, porque o seu número de prótons é igual a 11. E o seu número de elétrons está igual a 11, porque nesse caso aqui ele está estável. Ele é um elemento neutro, porque ele tem a quantidade de prótons iguais à quantidade de elétrons. Aprendemos então que o elemento que está na tabela periódica é um elemento estável ou um elemento no estado neutro, quando ele tem a quantidade de prótons iguais à quantidade de elétrons. Mas na natureza, o elemento ele não está assim, ele está no estado chamado estado de íon, que significa um estado energético do átomo. Isso quer dizer que a quantidade de prótons vão ser diferentes da quantidade de elétrons. Aqui nós temos um exemplo do sódio mais uma vez. O Na, que é o símbolo do sódio, ele está com um sinal positivo. Isso quer dizer, então, que esse elemento químico perdeu um elétron. Nesse momento que ele perde esse elétron, ele não está mais naquele estado neutro, ele passa a estar no estado energético, em que ele está doando elétron ou perdendo. A quantidade de prótons continua sendo 11, que era seu número atômico, mas a quantidade de elétrons passa a ser 10, porque esse sinal positivo indica que ele perdeu um elétron. Vamos entender um pouco mais sobre os íons. Nós temos então um outro exemplo aqui, que é o cloro e o alumínio. O alumínio, ele apresenta um número atômico igual a 13. E o seu número de elétrons também é igual a 13. Mas no momento em que ele vira um íon, ou seja, ele aparece ali Al3+, ele está perdendo 3 elétrons. A quantidade de prótons do alumínio, que é o seu número atômico, é ainda 13, mas a quantidade de elétrons passam a ser, então, 10. Vejamos agora o cloro. É um outro exemplo de íon. O cloro ele tem um número atômico igual a 17. Seu número de elétrons também é 17. Mas no momento em que ele se torna um íon, ele aparece com sinal negativo. E o sinal negativo representa o contrário do sinal positivo. Vimos que o sinal positivo, o elemento perde esse elétron. E no sinal negativo, esse elemento químico, esse átomo, recebe elétrons. Portanto, o cloro
que tinha quantidade de elétrons iguais a 17, ele passa a ter agora igual a 18, porque ele tem um sinal negativo. Isso quer dizer que ele recebeu um elétron. Bom, aqui finalizamos o primeiro vídeo. O próximo vídeo é a continuação dessa aula, em que vamos falar somente sobre íons. Obrigada!